Pensar é um ato de muita coragem. Questionar exige mais coragem ainda. Já houve um tempo em que você dizer que Deus não existe, isso gerava morte. Houve um tempo em que você afirmar que a Terra não é o centro do universo, levou alguns cientistas à prisão. Hoje, não mais. Pelo menos não mais as prisões e cárceres construídos e construídas com tijolos e grades. Mas talvez há prisões da alma, há prisões do coração. O tema de hoje é um tema difícil de ser tratado. Existe um Deus? Ou Deus existe? Esse diálogo vem sendo feito há mais tempo do que possamos imaginar. O fórum aqui não é um fórum onde eu tenha do outro lado alguém ateu com o mesmo espaço de microfone que eu terei. É um espaço eclesiástico, estamos prestando um culto a Deus. Por isso a ideia não é que eu trave um embate com aquele que possa argumentar comigo, pelo menos de maneira audível. Então, como que transcorrerá a conversa de hoje à noite? Basicamente em duas partes. Num primeiro momento, eu quero apresentar para vocês qual é a metodologia tradicional do cristão que tenta provar ao ateu que Deus existe. E isso acontece de maneira mais latente dentro de uma teologia católico-romana, que foi adotada até mesmo pela teologia protestante como um meio de condução. E depois disso, eu vou refutar essas argumentações, não fazendo o papel do ateu, mas dizendo-se que ela é insuficiente. E apresentarei uma proposta que eu gostaria que você se desarmasse e ouvisse aquilo que a gente vai construir nessa noite, tá bom? O ensino tradicional, ele diz que por meio da razão é possível nós alcançarmos algum conhecimento e até certa prova da existência de Deus. E essa razão pode provar que Deus existe, mas ela não pode provar na sua totalidade a explicação de quem Deus é. Por exemplo, a razão diz que todos nós somos dotados de uma lei moral. E esse é o principal argumento, tanto ateísta quanto teísta, a respeito da existência e da não existência de Deus. O cristão vai dizer: Deus existe porque eu carrego em mim algo inato, que me diz que eu devo querer bem o próximo, que eu devo ajudar as pessoas em necessidade, porque a lei de Deus me ensina a amar o meu próximo. Mas o ateu diz: eu não preciso de Deus para amar o próximo. Eu faço isso pela consciência de um bem natural que eu adquiri pela boa criação dos meus pais e da minha família, ao longo dos meus anos, dizendo que isso faz bem. Então eu faço bem sem precisar de um Deus que me incite a fazer o bem. A linha tradicional diz, pelo menos de 3 formas, 3 argumentos a respeito da existência de Deus. O primeiro deles é o argumento ontológico. O que essa palavra quer dizer? Ontologia é o estudo do ser, do indivíduo, da pessoa. E essa linha do argumento ontológico diz assim, preste atenção para você não perder a linha de raciocínio.
eu idealizo Deus como um ser perfeito, ou como aquele que não se pode conceber coisa maior. Essa é a linha ontológica. Se Deus para mim é um ser perfeito, e nada pode ser maior do que Ele, se essa ideia existe dentro da minha cabeça, ela existe fora. Logo, Deus existe. Esse é o argumento do ser ontológico. Uma outra linha de argumentação que se complementa a essa é o argumento cosmológico. Todo efeito gera uma causa. Logo, deve existir um primeiro efeito, que gerou todas as causas subsequentes. Logo, esse primeiro efeito é Deus. Esta é a linha do argumento cosmológico. Ainda, o argumento teleológico, não teológico, teleológico, que quer dizer o estudo do sentido das coisas e da vida, que diz assim: qualquer coisa que mostre desígnios deve ter sido traçado por um ser inteligente. Logo, o universo mostra os seus desígnios. Portanto, deve haver um planejador que colocou ordem naquilo que havia sido criado e planejou. Logo, Deus existe. Qual é o problema dessas três linhas de argumentação? O problema é que essas linhas, elas acabam sendo definidas por aquele que já crê, por aquele que já tem uma bagagem de crença estabelecida. E todas essas linhas argumentativas, elas trazem um grande problema. Todas elas carregam uma premissa verdadeira, absoluta, para aquele que crê. Mas se ela é dita e apontada para aquele que não crê, essa premissa logo não é verdadeira. Portanto, desmantela, não se sustenta. Ela não é... Se eu começo a argumentação dizendo para você assim: para mim Deus é um ser inteligentíssimo, supremo, e não há nada maior do que Ele. Ok, para mim Deus não existe. Pronto. Não há sequência lógica na argumentação. Morreu. Qual que é um outro problema? É que os argumentos, embora provem alguma coisa de maneira lógica, eles não são suficientes para esclarecer todas as dúvidas. Vamos supor que você creia nas primeiras premissas. Deus, Ele é um ser inteligente. Toda causa, todo efeito gera uma causa. Ou seja, Deus é aquele que é o planejador de todas as coisas. O argumento cosmológico, que é aquele que diz da causa e do efeito e da causa, ele provaria apenas a primeira causa. Ok, houve uma primeira causa. Mas essa primeira causa, para aquele que não crê, pode afirmar que é o Big Bang. Mas e antes dele? Não, ele é a primeira causa. Ok? Finda-se os argumentos. Na linha teleológica, que afirma que Deus é o planejador de todas as coisas, pode até fazer sentido a existência de um Deus criador. Mas até você fazer a conexão entre o Deus criador e o Deus da Bíblia, tem uma lacuna imensa.
ele pode ser um Deus. E esse Deus, ele pode ser mau. Ou além de ser mau, ele ainda pode ser um Deus sádico. Que nada disso tem a ver com o Deus da palavra. Por isso, nós temos um problema. Diante disso, o que fazer? Por isso, agora vem o meu convite. Um convite ao ouvir, um convite ao perceber, ao longo da Escritura, quem Deus se diz ser. E a partir disso, a minha intenção não é provar a existência de Deus a partir da Escritura, mas é dizer para você o porquê que esse Deus da Escritura é o Deus cultuado há tantos anos, por tantas pessoas, pela coerência do seu ser, pela poderosa mão sustentadora de todas as coisas. Por isso, eu quero apresentar 3 faces de Deus, a partir da Escritura, que revelam quem Ele é. E depois disso a gente conclui dizendo qual é a implicação disso a respeito da verdade, do homem e do universo. Primeira, segundo as Escrituras, Deus, Ele é um Deus pessoal e infinito. Por que é importante o balanço dessas 2 características? Deus é um Deus pessoal. Por ser um Deus pessoal, o que Ele não é? Ele não é força. Ele não é energia. Ele não é um Deus que se movimenta de acordo com o vento. Ele não é eletricidade. Ele não é tudo. E nem é todos. Ele é um Deus que se apresenta na Escritura como um ser pessoal, alguém que carrega em si identidade. Por que isso é importante? Porque muitos se relacionam com Deus não como pessoalidade, mas como uma entidade, algo que emana dele energia e força, e aí todas as coisas passam a ser objetos de manifestação do próprio Deus, como por exemplo, adesivos, imagens, penduricalhos do seu veículo, ou patuás amarrados ao seu pulso, como manifestações da divindade nesses objetos. Deus não é isso. Deus é pessoa. No livro de Êxodo, no capítulo 3, quando acontece o encontro de Deus com Moisés, Deus diz assim: Moisés, eu sou o que sou. O meu nome é Iavé. Deus tem nome. Ele se apresenta para Moisés pessoalmente. Iavé significa aquele que é, aquele que está presente. Por isso, as características pessoais de Deus revelam quem o Senhor é. Ele possui também não só pessoalidade, mas ele possui mente, razão, sentido. O livro de Isaías diz assim: porque os seus caminhos não são os meus caminhos, o Senhor diz. Os seus
pensamentos não são os meus pensamentos, porque os meus caminhos são mais altos do que os seus, e os meus pensamentos mais elevados. Deus não se manifesta fora da mente, da razão, da compreensão, da elucidação. É nesse ambiente que Ele se revela. Por isso que não tem sentido uma manifestação cultica quando você vê à frente pessoas dizendo balabalabá, 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 balabalabá. Alguém entende? Não. Então a Bíblia diz: cala-te, porque Deus não está nisso. Se não é compreendido, não é manifestação de Deus. Porque a pessoalidade exige relacionamento. E relacionamento é pessoal. Deus possui vontade como ser pessoal. Ele pode decidir. Ele faz livres escolhas. Ele não pode ser controlado por quem quer que seja. O Salmo diz assim: com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus, na terra, no mar e nos abismos. Tudo Ele fez. Deus é pessoal. Ele possui também emoções que lhe são uma forma de nós o entendermos. O livro de Oséias, numa manifestação das palavras do próprio Deus, diz assim: Oséias, o coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Isso revela que ao orarmos a Deus, ao vivermos para Deus, nós não estamos lidando com um ser isento de sentimentos. Ele é um Deus pessoal. Agora, eu quero que você entenda que pessoalidade, ela está intimamente ligada ao ser de Deus, como Ele ser infinito. Porque quando nós pensamos em pessoalidade, nós pensamos em limitações. Porque eu sou extremamente limitado. Daqui a alguns anos eu vou bater as botas. Eu vou morrer. E alguém já disse que a falta que eu farei com o passar dos anos é a mesma falta que se você enfiar a mão num balde cheio de água e depois tirar. O espaço que ficar é a falta que você vai fazer. Nenhuma. Talvez meus filhos sintam a minha falta. Meus netos, se eu os conhecer. Meus bisnetos me conhecerão só por nome. E aí, acabou. Agora, o ser pessoal de Deus, ele está associado à sua infinitude. Deus é um Deus infinito. Ele não possui as personalidades das limitações do homem. Isaías diz assim, relata o que Deus diz: Isaías, você é o servo que eu escolhi para que me conheça. Creia em mim. Entenda que eu sou o único Deus. Antes de mim não houve nenhum outro, e nunca haverá outro depois.
Deus é um Deus infinito. Ele sempre existiu, Ele sempre existirá. Ele não é limitado pelo tempo, portanto, Ele criou o tempo e o espaço. Einstein era judeu. Boa parte da sua física só foi compreendida agora, né? Ele cria num aspecto do espaço-tempo. Ele cria que Deus era o criador desse espaço-tempo. E uma das suas filosofias ou da sua crença era no determinismo, que gerou embates violentos na época. Se esse tema te interessa, leia um livro chamado Gigantes da Física, que fala sobre a vida dos grandes físicos contemporâneos. E diante disso, ele cria nessa manifestação do próprio Deus. Por isso ele disse que Deus não joga dados com o universo, mas ele simplesmente decreta e determina, sustentando todas as coisas. Ele não é limitado fisicamente, ele não é limitado conscientemente, ele não é limitado por nada e por ninguém, a não ser por si mesmo. Quando Deus estabelece as suas leis morais, o próprio Senhor se limita, como um processo de autolimitação. Por exemplo, Deus pode fazer tudo? Não, Deus não pode fazer tudo. Deus não pode mentir. Ele não pode se contradizer. Ele não pode entrar no aspecto da maldade, embora tenha liberdade para isso. A única coisa que o limita é Ele mesmo. Por isso, o primeiro aspecto que a Escritura diz que Deus é Deus é pessoal e Deus é infinito. Deus é também criador e sustentador do universo. O universo do tempo e do espaço foi trazido por Deus à existência, por sua livre escolha. O Senhor não precisava ter criado. A Bíblia diz que não era uma necessidade do próprio Deus. Ele é perfeitamente completo sem isso. Gênesis 1, versículo 1 diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Sem haver a necessidade. Não havia da parte de Deus uma carência. Não havia da parte de Deus um vazio existencial dizendo: eu preciso tanto do universo. Sem Ele, eu me sinto pela metade. Não. Ele cria. Ele cria todas as coisas. Preste atenção. Não do nada. Porque do nada se tem nada. Ele cria todas as coisas por meio da sua palavra. É isso que o escritor de Hebreus diz. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, pelo verbo de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É isso que Deus é, criador. Mas qual é a importância de nós entendermos que Deus é criador, mas também é sustentador? É muito simples. Talvez você conheça aquele velho ditado: pai e mãe não é quem põe no mundo, é quem cria, é quem cuida, é quem sustenta, é quem ampara, é quem conduz, orienta. Botar filho no mundo é fácil.
difícil é sustentá-los. E é isso que Deus faz. Deus é criador, mas Ele é sustentador. Ele não somente criou, mas Ele sustenta tudo que foi criado. Ele é a causa primária. Ele não se assemelha ao relojoeiro, que faz o relógio, dá corda e depois, olha, agora você vai tocar a vida sozinho. Aqui eu quase entro no aspecto que o reverendo Paulo tratou essa manhã, sobre o teísmo aberto. Que ele diz que Deus é o Criador de todas as coisas, mas eles afirmam que Deus não é o sustentador, porque Ele nem sabe o que vai acontecer daqui a 2 minutos. E não é isso que a Bíblia diz. A vinculação dessas duas realidades, daquele que cria e daquele que sustenta, ela é dita por Neemias, que diz assim: só Tu és Senhor, Tu fizeste o céu dos céus, todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e Tu os sustenta, e Tu os preserva, a todos convida, e o exército dos céus te adora. Deus é pessoal e Deus é infinito. Deus é criador e Deus é sustentador. Deus é amor, mas Deus é santo. Aparentemente, amor e santidade parecem que são ações quase que contraditórias. A mesma revelada a Jesus no Evangelho de João, quando diz: e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É amor e santidade. O amor que Deus revela a nós, ele é entendido muitas vezes de maneira errada pelas pessoas. Por exemplo, eu tenho uma tia, uma irmã da minha mãe, que ela diz assim para mim: Gu, eu amo Jesus. Eu acho Jesus a pessoa mais deliciosa, amorosa que tem. Ô tia, que bom, tia. Ah, mas Deus eu não gosto não, Gu. Deus não dá. Mas por que, tia? Deus é muito mau, Gu. Ele é muito bravo. Ele é muito nervoso. Você já ouviu isso? Deixa eu ler para vocês apenas 2 versículos do amor ou dessa face amorosa de Deus no Antigo Testamento. Deus diz assim para Ezequiel: Ezequiel, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu não tenho prazer na morte do perverso. Eu não tenho prazer quando uma pessoa perversa morre. Mas eu quero que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos seus maus caminhos. Lamentações capítulo 3, você conhece. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Elas não têm fim. Elas não têm fim. Se isso não é uma revelação
de uma face amorosa de Deus, eu definitivamente não sei o que é amor. Gustavo, mas tem uns trechos também bem complicados. É claro que tem, porque Deus é pessoal. O relacionamento dele conosco é um relacionamento de pai com filhos. Você conhece um pai que nunca dá bronca nos filhos? Conhece? Não. O que nós enxergamos na Escritura? Enxergamos as faces de um relacionamento complexo e conturbado entre homem e Deus, em que Deus diz: eu quero o seu bem, me obedeça, e o filho diz: eu só quero o seu bem, me deixe desobedecer. E esse relacionamento truncado é registrado. E o Novo Testamento? O Novo Testamento. O Novo Testamento é amor do início ao fim. Olha só. Porque Deus amou o cosmos, o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O apóstolo Paulo em Romanos diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ao longo da vida, nós vamos montando um quebra-cabeça de Deus e do seu conhecimento. Sabe, à medida que você vai lendo a Escritura, você vai colocando quebra-cabeças e as peças vão começando a se encaixar e as coisas começam a fazer sentido. E esse texto de Romanos, ele fez para mim um sentido, eu não posso dizer pleno, mas ele se tornou muito mais claro para mim no nascimento da minha primeira filha. Eu estava no hospital, estava só eu e a Flávia no quarto. A enfermeira trouxe a Clara. Aí eu segurei ela no meu braço, olhei para ela e me veio esse texto à mente. Porque Deus prova o seu amor para conosco quando Ele entregou a Jesus Cristo para morrer por nós. Eu olhei para aquela criatura pesando meio saco de arroz, sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo. Eu virei para a Flávia e disse: você entregaria ela por alguém? A Flávia entendeu o que eu quis dizer e nós começamos a chorar. Esse é o Deus que a Escritura diz que é amor. É o Deus que entrega o Filho como prova do seu amor por nós. Como não amar um Deus assim? Deus é amor, mas Ele é santo. E a santidade de Deus diz que Ele é moralmente perfeito, que Ele é bom. Ele não é moralmente neutro. Deus tem lado. Ele não é neutro. Ele tem um lado. Ele não é indiferente com o bem e com o mal. Ele não é o yin e o yang que se equilibram. Não. Ele é a luz que abomina as trevas. Ele é o moral
que abomina a imoralidade. Ele é o justo, que odeia a injustiça. Ele é o correto, que não suporta aquilo que é errado. Como que se equilibra bondade, amor e santidade? Não sei, mas é assim que Ele é. Ele é misericordioso quando Ele diz: os teus pecados estão perdoados. Mas Ele é santo quando Ele diz: vá, não peques mais. Aí você peca, e aí você volta e Ele diz: os teus pecados estão perdoados, mas não peque mais. Essas são as características de Deus. Talvez, ao longo da sua vida, você construiu a sua imagem de Deus em cima de muitas coisas que não é o que Ele diz ser. Por isso, eu trago agora quais são as implicações para a sua vida a respeito da verdade, a respeito do ser humano e a respeito de Deus, do universo. Primeiro, eu quero que você entenda e pense comigo. Se essas premissas que eu apresentei acerca de Deus são verdadeiras, se Deus é pessoal e tem algo em comum com os homens, então não há razão pela qual Deus não seja capaz de se comunicar. Se Ele é pessoal e nós temos algo em comum, não existe nada que o impeça de se comunicar a nós. E Ele faz isso de diferentes maneiras, sempre através da mente, fazendo com que você entenda, porque Pedro diz assim: esteja apto para dar explicação de qual é a razão da sua fé. Fé que não pensa, provavelmente não é fé em Deus. Provavelmente. Se Deus é um Deus que se revela na Escritura, dizendo que Ele é um só, mas dentro dessa unidade Ele subsiste como Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esse Deus, Ele é um Deus que se relaciona. É o Pai que comunica com o Filho, é o Espírito que fala com o Pai, é o Filho que fala com o Espírito. Existe um relacionamento na Trindade. E se há 3 pessoas, então é possível que uma delas tenha se tornado o homem entre nós, para nos mostrar quem Deus é de maneira mais eficaz. Por isso, se o homem, ele é uma criatura de Deus, criado por escolha deliberada, não como produto de um processo ao acaso, que poderia ter gerado outra coisa, mas se ele é criatura de Deus, então, pelo menos, contamos com um ponto de partida para compreender e explicar a nossa moralidade. O porquê queremos e desejamos ser pessoas corretas e boas. E ainda, de achar uma resposta para suas dúvidas e indagações. Por fim,
Se a Bíblia diz que Deus é o Criador de todas as coisas e sustentador delas, e eu creio nessa premissa, se o universo foi criado por Deus e é sustentado por Deus, então nós temos um ponto de partida para compreender a sua complexidade, ordem, beleza e descobrir as suas perguntas básicas acerca do universo. Por isso, nós temos nessa noite uma pergunta: existe um Deus? A Bíblia diz que existe. Muitos filósofos construíram uma linha de raciocínio dizendo: existe. Nenhum de nós pode abrir a sua cabeça e colocar essas coisas lá. Mas eu quero terminar essa conversa fazendo uma proposta ou uma pergunta teleológica. Se Deus não existe, se Ele não é o Criador do universo, se você está aqui nessa noite, nesse lugar, e tem a sua vida sendo construída diariamente, a pergunta que eu faço é: para quê? Para os ateus, o fim do universo é o esfriamento completo de todas as estrelas, o distanciamento cada vez maior e sem fim de tudo, aonde todas as coisas acabarão no breu, no escuro, no nada. A pergunta teleológica é: para que você vive? A teologia não crê nisso. As Escrituras não creem nisso. Ela diz que você foi criado com o propósito de adorar e de glorificar ao Criador de todas as coisas. Mas e a morte, Gustavo? A morte é o fim de uma etapa e o início de outra, quando nós estaremos eternamente na presença de Deus, gozando a graça de termos em Jesus o nosso mediador, de desfrutarmos da comunhão uns com os outros, de maneira eterna, com sentido. E enquanto isso não acontece, eu vivo a minha vida de acordo com o padrão daquele que me criou, porque eu sou a imagem e semelhança do meu Criador. Por isso eu carrego em mim o desejo e o anseio pela eternidade. Eu sei que talvez eu não tenha conseguido responder à sua dúvida, porque afinal de contas, Deus não pode ser colocado dentro de um laboratório e que se comprove matematicamente a sua existência. Contudo, a minha expectativa é ter criado em você uma outra imagem acerca de Deus, e que você, a partir disso, tenha curiosidade para buscar nas Escrituras quem Deus diz ser. Mas, Gustavo, se eu for ler a Escritura, eu lerei a Escritura de maneira muito crítica, de maneira muito dura. Pode ficar tranquilo, ela aguenta o tranco. Ela já está aqui há mais tempo do que você e fazendo sentido para muita gente. Pode ler, pode esmiuçar, pode bater forte, ela aguenta o tranco, porque não é palavra minha, é revelação daquele que nos criou. Então, que Deus, o Deus Criador, pessoal, infinito, sustentador, amoroso, santo, uno e trino, abençoe a sua vida e te leve para mais perto dele, tocando o seu coração e te chamando à intimidade. Que ele assim nos abençoe. Amém.
Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do gentio ao judeu.